Após explicar o que é o cálculo econômico, agora eu vou demonstrar o motivo dele ser impossível de ser realizado no socialismo. Fica aqui também o desafio a Humberto Matos, Gustavo Machado, Ian Neves e qualquer um outro que tenha interesse sobre o tema. Falsei as proposições, aqui feitas. Oi, eu sou o Enrido e esse vídeo é uma continuação do vídeo em que falo sobre o que é o cálculo econômico. Esse vídeo só foi possível graças à editora Conk, que fornece a tradução do livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica de Ludwig von Mises, e também um livro Homem, Economia e Estado, de Moore, Newton, Rothbard. Então, se você quer ter a fonte dos argumentos que serão dispostos aqui, acesse o link na descrição e confira você mesmo. Ao comprar o livro, você não apenas investe em si, como também ajuda o canal a trazer mais conteúdos assim. Nesse vídeo eu vou justificar todo o argumento que demonstra que o cálculo econômico de fato é impossível no socialismo e por que leva tanto desajustes. E apesar de que no último vídeo eu tenha falado que eu seguiria uma base puramente misesiana, aqui não será o caso. Aqui eu vou usar de diversos autores. Aqui deixarei claro quão prejudicial é a impossibilidade do cálculo econômico para a sociedade que deseja se organizar economicamente. Ou seja, para a sociedade que deseja alocar recursos escassos para o fim dos agentes que estão presentes nela. Aqui demonstrarei que o cálculo econômico se torna cada vez menos eficaz em uma economia intervencionista e impossível numa economia socialista. Para isso, precisarei justificar que, primeiro, numa economia intervencionista, o fenômeno denominado preço é diferente do preço que explicamos no último vídeo. Portanto, em vez de lidarmos com preços reais, lidaremos com preços artificiais. E esse artificial, pois se transveste como um fenômeno de divisibilidade entre dois recursos, dado a preferência dos indivíduos, mas, na verdade, é expresso a divisibilidade entre dois recursos com um certo grau de desconsideração pelas preferências individuais, já que há imposição entre os agentes. Segundo, numa economia planificada, não há qualquer possibilidade de preço, dado a impossibilidade de troca, e a impossibilidade de troca se dá porque não existe propriedade privada. Terceiro, como o cálculo econômico é condicionado pelo cálculo monetário e a condição deste são preços reais, por questões e requisitos sine qua non, o cálculo monetário é impreciso em uma economia intervencionista e impossível numa economia socialista. Isso irá refletir na análise do custo do empreendedor, por sinal. A atividade econômica de um empreendedor não depende só em acertar o preço, mas também acertar a quantidade produzida, maximizando o uso de fatores de produção. E essa análise só pode ser feita e suas conclusões verdadeiramente justificadas com base em informações reais. Quarto, o problema da informação quando lidamos com o problema do cálculo econômico é um problema prático, mas que surge justamente pelas condições a priori do fenômeno do preço. 5. Vou começar falando das economias intervencionistas e depois vou falar da economia planificada por um motivo bem simples. Se pequenas intervenções em alguns aspectos da economia, como controlar só o preço ou quantidade, geram alguns problemas práticos já comprovados, portanto, uma intervenção que busca planificar toda a economia gerará uma sistematização dos problemas que eu acabei de citar em uma escala ainda maior. Vale ressaltar que uma economia planificada é o controle dos preços, quantidade produzida, fatores de produção e a distribuição do recurso. Por isso, antes de criticarmos uma economia planificada, estudaremos os efeitos econômicos destes eventos isoladamente. Para mim, o argumento do problema do cálculo econômico fica fácil de entender quando trazemos aos níveis praxeológicos. Para ser mais claro, vou demonstrar como uma intervenção autística também afeta o fenômeno da escolha individual e, portanto, desencadeia uma informação não real. Como todos sabemos, a ação propositada busca alcançar um fim mais satisfatório. Numa situação de liberdade genuína, sendo liberdade a janela de possibilidades de escolha que não é limitada por uma ação intersubjetiva, o indivíduo compara a situação que ele julga aprimorar seu bem-estar com a situação atual dele. Chamaremos essa situação atual de situação original. Portanto, em uma situação de liberdade genuína, ao agir, nós podemos dizer que o indivíduo genuinamente preferiu a situação que buscou alcançar em comparação com a sua situação original. Se a situação pretendida é colher uma maçã para comer, ao invés de não colher, nós podemos entender claramente que ele agirá de acordo e, ao agir, teremos a prova objetiva de que ele preferia colher a maçã do que não colher. Ou seja, só podemos afirmar que ele realmente quis colher a maçã quando ele foi lá colher a maçã. Quando o indivíduo está sobre uma intervenção autística, as coisas mudam drasticamente. Numa intervenção autística, obriga-se o indivíduo a fazer ou impedir de fazer algo que envolva direta e unicamente ele ou a propriedade dele. Tecnicamente, a intervenção é mais sobre ele, porque é sobre a vontade dele. E a propriedade de uma pessoa é literalmente a vontade da pessoa exposta até um recurso. Acontece que quando está sob coerção, o indivíduo não mais compara a situação pretendida com a situação original. Muitos podem pensar que Guilherme, ao obrigar João a colher maçã sob ameaça de agredi-lo caso não o faça, João compara a situação pretendida com a original e que, portanto, podemos dizer que João preferia genuinamente colher a maçã em vez de fazer o que estava fazendo se estivesse sob liberdade genuína. Veja, ao obrigar João sob ameaça de força, Guilherme faz com que João tenha que escolher entre colher a maçã ou os danos que lhe seriam causados caso não colhesse a maçã.
Ao elencar escolher uma maçã como situação pretendida, João não o faz por comparar com a sua situação original. Ele compara com a situação condicional que Guilherme estabeleceu ao impor a vontade dele sobre João. Em sua escala de valor, podemos dizer que João prefere colher a maçã do que sofrer as consequências proferidas por Guilherme caso não colha a maçã. Mas nossa compreensão se esses fins são preferíveis à situação original é nula. Isso acontece porque, para chegar na situação original, ele vai ter que despender de outros meios, como de defesa. Nessa situação hipotética, com apenas esses registros históricos, admitir que João preferia ou não colher a maçã em vez de sua situação original é um erro avaliativo. E é um erro avaliativo porque você não tem justificativa verdadeira, porque você realmente não sabe o que ele preferia. Evidentemente, ele preferia a situação que ele foi obrigado a ser colocado com as condições caso ele não agisse de acordo. Mas nada além disso pode ser dito. Por sinal, um desavisado pode achar que João realmente prefere escolher a maçã ao ver a estação acontecendo. Por sinal, se você visse João colhendo a maçã, provavelmente você acharia que ele realmente preferia colher a maçã do que não colher a maçã. Só que não estaria sabendo da coerção por trás do negócio. Já uma pessoa que sabe da coerção só pode admitir e estar com a verdade que não há como saber se João realmente prefere maçãs em comparação com a sua situação prévia à coerção, ou seja, sua situação original. Em nosso exemplo axiológico, a nossa intervenção artística gera para os agentes presentes duas situações. Primeiro, uma informação falsa, ou no mínimo, segundo, uma imprecisão informacional. Portanto, qualquer ação que se justifica na informação de que João prefere maçãs do que sua situação original será induzida ao erro. Muito comum tratar o problema do cálculo econômico em economias planificadas. Porém, a economia planificada é o estágio final de uma doença muito séria. O intervencionismo. As intervenções do Estado sobre o preço, quantidade produzida, fatores de produção e distribuição, mesmo que em níveis pequenos, em intervenções isoladas, também causam problemas informacionais que elencamos agora há pouco. Mesmo que em níveis menores, as intervenções também prejudicam o cálculo econômico. E para provar meu ponto, trataremos das intervenções no âmbito do preço, quantidade produzida e distribuição. Quando vemos os efeitos isolados de cada intervenção, fica evidente o desastre que será uma economia socialista. E o motivo é bem simples. Se isoladamente já tem esses problemas, imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em toda a escala produtiva. Uma das formas de intervenções triangulares é o controle de preço. Nesse tipo de intervenção, o que se arbitra são as condições de uma troca que não mais é resultado exclusivo da valoração inversa intersubjetiva, que foi explicado no meu último vídeo sobre o cálculo econômico. Em linhas gerais, o controle de preços tem um impacto na natureza da disposição do produto. Nessa intervenção, o agressor impõe um preço máximo ou mínimo para que um determinado produto possa ser colocado à venda, afetando assim a possibilidade de abrir novos mercados. Para quem leu o Jean-Baptiste Acordado, sabe do que eu estou falando. A intervenção de preço que estabelece um mínimo e máximo sempre afeta as regiões onde há elasticidade de demanda-oferta pelo produto. Não podemos dizer, por exemplo, que proibir a venda de carros a 20 onças, onde o histórico nos permite compreender que carros são vendidos a 100 onças, não afetaria necessariamente o mercado. E o motivo é bem simples. Podemos pressupor que afetaria o mercado em graus menores ou iguais do que, por exemplo, a proibição onde o preço mínimo seria de 80 onças. Agora nós vamos falar sobre os preços máximos arbitrados abaixo dos preços de mercado. Como é sabido, o lucro de uma operação empreendedora é o resultante monetário positivo dada a subtração dos custos e das receitas do empresário. A receita é a quantidade das mercadorias vendidas pelos seus respectivos preços, ou a quantidade de serviço prestado pelos seus respectivos preços. Portanto, se para colocar à venda 10 laranjas eu tenho um custo total de 10 unidades monetárias, eu precisaria vender para ter lucro todas as laranjas por um preço que seja maior do que uma unidade monetária. Caso haja uma norma que obrigue que laranjas sejam vendidas por 0,8 unidades monetárias, para garantir uma operação lucrativa, precisaria modificar os custos ao ponto de achar um novo equilíbrio. E é bem simples, os custos em termos contábeis são chamados de custos totais, onde é composto por custos fixos e custos variáveis. São chamados assim, pois esses custos podem ter relação direta à quantidade de produtos produzidas ou não. Então, logo, não é pelo fato de que eu produza 10 laranjas ao custo de 10 unidades monetárias que, ao produzir, por exemplo, 5 laranjas, eu terei necessariamente o custo de 5 unidades monetárias. Isso é importante destacar, pois em um certo ponto os custos totais médios tendem a ter uma proporção inversa em relação à quantidade produzida. Outro componente importante na produção são os fatores de produção, que afetam diretamente a qualidade e também os custos de produção. Um exemplo para você entender o que são os fatores de produção é só você imaginar um brigadeiro sendo feito e para você fazer brigadeiro você vai precisar de um achocolatado, Nescau de preferência, um leite condensado, uma panela e assim por diante. Um dos efeitos de preço máximo é reduzir a qualidade dos produtos e ou sua disposição, caso haja necessidade de reduzir custo. Ou seja, caso a empresa que está passando por uma arbitragem de preço pelo Estado não consiga arcar com os custos,
Ela vai ou reduzir a qualidade dos fatores de produção, que afetará a qualidade do produto, ou diminuir sua quantidade disposta. Só que para algumas empresas isso é possível de fazer, outras nem tanto. Para essas empresas que não podem recorrer a esta prática, sua presença no mercado só é possível se recorrer ao prejuízo. Como a sua operação depende de retornos monetários positivos, recorrer a prejuízo o jogará para fora do mercado, afetando o mercado ao ponto de reduzir a oferta e reduzindo a qualidade de vida em geral. Isso é bem simples, porque o aumento de produtos geralmente afeta positivamente a qualidade de vida. Além da redução na oferta, o preço abaixo do praticado permite que demandas que não eram efetivas, dado o preço estar acima do aceitado pelo demandante, agora sejam. O que nos permite compreender que há um aumento nos demandantes e uma queda nos ofertantes, causando o quê? Excesso de demanda. Esse excesso de demanda levará a uma escassez do produto, que só pode ser resolvida pelo mercado ilegal. Um bom exemplo disso é o Blue Dollar lá na Argentina. Temos que a consequência do preço máximo abaixo da prática ao mercado é o registro de filas e perda na qualidade dos produtos. Outra prática de preço é estabelecer um mínimo acima do praticado no mercado. Ou seja, se tu vende um produto a R$ 10, agora o Estado te obriga a vender por 20. Essa política fará com que os preços na dada região da elasticidade de demanda torne a demanda até então efetiva inviável. O preço artificialmente alto dá a informação de que esse processo é mais lucrativo do que realmente é, fazendo com que haja mais oferta desses produtos. Só que mais oferta para produtos que não serão demandados. E o que acontece? A oferta maior e a demanda menor. Teremos um aumento na disposição de produtos que se encontrarão nas prateleiras até que a economia tenha os ajustes empresariais necessários. Portanto, uma intervenção nos preços faz com que haja não apenas prejuízos empresariais, mas também na distribuição do recurso. É importante ressaltar que a nossa análise não trata das etapas mais distantes da estrutura da produção, o que deve ser um sinal maior de preocupação. Outro tipo de intervenção é na própria produção, com a proibição da produção ou da venda de um certo produto. Portanto, a proibição de produtos nos faz entender que a utilidade geral de todos será menor do que numa situação sem a proibição. Lembrando que a redução da janela de possibilidades do empreendedor leva as pessoas a empreenderem em outros setores, ou se tornarem colaboradores de empresas. Contrariando o controle de preços, onde dependendo da prática beneficia os ofertantes ou demandantes, a proibição da produção prejudica ambas as partes. O racionamento é uma forma de proibir, dado que a troca só pode acontecer até uma certa quantidade. Não iremos discutir os impactos disso no preço, mas sim as consequências ao consumidor, redução na satisfação, direcionamento de demanda para outros setores e a criação de uma quase-moeda. A principal função da moeda é ser comprada pelo produtor e vendida pelo consumidor, mas com a proibição de gastar elas, a função da moeda também é afetada, tornando-a inútil em muitos aspectos. A proibição também pode acontecer ao governo conceder o monopólio a uma ou algumas empresas que basicamente significa dar um privilégio de uma certa linha de produção para esta ou estas empresas. O benefício dado aos monopolistas começa por outras empresas serem impedidas de adentrar ao mercado e prejudicando os consumidores, que são impedidos de adquirir produtos que poderiam preferir. Alô, governo Lula e as taxações de Shopee. Essa dica é para vocês. Para falarmos de distribuição, precisamos falar de produção. Veja que as consequências econômicas das intervenções à produção levam a má distribuição. Um preço máximo faz produtos faltarem. Um preço mínimo leva à redução da demanda, fazendo com que os produtos sobrem. A proibição não permite que os outros produtos cheguem ao consumidor e, por fim, impede novos mercados de serem criados. O interessante é que nas intervenções do preço afetam a natureza da produção, dado que é a única forma que o empreendedor tem de manter fora da zona de prejuízo. Em contrapartida, a alteração na quantidade leva os empreendedores a modificarem os fatores de produção ou os preços dos produtos, buscando novamente se manter fora da zona de prejuízo. Portanto, se o intervencionista busca melhorar a distribuição dos produtos, a melhor coisa que pode fazer é deixar de intervir. Há muitas outras intervenções com consequências graves à economia, mas acredito que a análise delas seria detalhar algo em um vídeo exclusivo só para isso. Enquanto as intervenções afetam parte das relações comerciais e dificultam o cálculo econômico, a planificação da economia torna o cálculo econômico impossível. Veja que, ainda com as intervenções, o empreendedor ainda tem capacidade de usar outros tipos de termômetros para tornar sua ação econômica o mais próxima do efetivo. Se ele impõe preço, ele modifica a quantidade disposta ou o fator de produção. Se ele impõe a quantidade, ele modifica o preço ofertado ou os fatores de produção. Porém, se ele impõe preço ou quantidade, o empreendedor perde sua flexibilidade empreendedora e nada pode fazer para agir economicamente. Sua única escolha é mudar os fatores de produção. Porém, o que chamamos de arranjo econômico socialista não permite ao empreendedor escolher preço, quantidade e nem fatores de produção. E não permite porque é proibida a venda. Não há propriedade privada de fatores de produção e meios de produção. Isso porque as propriedades não são mais privadas, e sim
comunais. Um aviso que penso ser importante é o fato de que, quando tratamos do intervencionismo, nós tratamos de um retrato estático das trocas do bem de primeira ordem. Mas a gente sabe o que acontece com as intervenções com os bens de última ordem. Na verdade, se uma mera intervenção isolada leva a alterações da estrutura de produção e prejudica toda a distribuição de recursos e consumidores, qualquer pessoa sagaz deve saber o que acontece se você fizer todas as intervenções ao mesmo tempo e em toda a estrutura produtiva. Apesar de ser um livro que eu não gosto, em 6 lições, que é um transcrito de palestra de Mises, é citado um exemplo bem interessante, onde um mero controle do preço do leite acaba levando à necessidade de controlar toda a estrutura de produção. Portanto, quando falamos de economia planificada, não apenas falamos de todas as intervenções ditas aqui que ocorrem simultaneamente, mas sim de todas elas em todas as etapas produtivas e que acontecem ao mesmo tempo. Numa economia planificada, a distribuição do recurso, tal como a produção, é dada pela comunidade. Voto majoritário, funcionários ou uma ditadura não é do nosso interesse. Geralmente a ditadura. A existência do dinheiro numa sociedade socialista também será possível, porém, terá o significado reduzido, dado que a troca se dará apenas pelos bens de consumo. Como os bens de produção não são passíveis de troca e, portanto, não há expressão objetiva do valor que ele possui, o cálculo monetário dele é impossível, dadas as condições necessárias para a expressão objetiva do valor. Os distúrbios econômicos do controle de preços já foram apresentados. Portanto, ainda que não haja cálculo monetário para os bens de produção, é necessário levar em consideração as trocas vigentes entre agentes para, ao menos, produzir a quantidade do que se é demandado. Levando-se em consideração, se nas trocas gerais um charuto geralmente é trocado por 5 cigarros, fixar arbitrariamente o valor de um charuto para 3 cigarros gerará vantagens econômicas para indivíduos face ao descompasso da distribuição dos bens. Como não há cálculo monetário e, portanto, cálculo econômico, não há uma ferramenta efetiva de análise de lucros e prejuízos. Devo deixar claro, mais uma vez, que lucro é um fenômeno que implica que os fins alcançados são mais valorados que os meios utilizados, gerando uma representação informacional importantíssima para a economia, que geralmente marxistas têm uma dificuldade em entender lucro, né? Para eles é um outro significado. A ausência de lucro e prejuízos elimina a responsabilidade empresarial do diretor ou do grupo administrador da empresa, seja ela comunal ou privada. Responsabilidade não é apenas ponderar sobre as consequências de uma produção ruim, mas ser capaz de lidar com as consequências. Sem a ferramenta de análise de lucros e prejuízos, como dizer que uma determinada atitude é responsável? Como comparar a alocação de fatores de produção sem a expressão objetiva de seu valor e a expressão objetiva do valor do bem final? A ausência de prejuízo ou lucro impede o surgimento da mentalidade empresarial. Novamente, empresarial é no sentido de antecipar demandas, cenários econômicos e distribuição de recursos para poder alocar adequadamente um recurso. Dito isso, a atividade empresarial não é apenas aumentar a renda própria, mas ser capaz de distribuir adequadamente os recursos, evitando desperdícios e custos desnecessários. Deixando isso claro, a mentalidade empresarial é algo extremamente importante. Ela se constrói pelas experiências que o indivíduo teve. Por mais que muitas pessoas possam dizer, então é só o trabalhador ter uma mentalidade empresarial, né? Só que é uma ideia meio fantasiosa, né? Não é como se baixar um arquivo na cabeça e pronto, virou empresário, né? A mentalidade empresarial se dá quando o indivíduo se mantém no processo econômico, agindo e vivendo de acordo. Portanto, ainda que o empresário obtenha a posição alta de uma empresa totalmente estatal, suas experiências podem ajudar ele por um tempo. Mas na medida que vive uma empresa onde o interior dela é cheio de burocracias, ele vivenciará e agirá de acordo. Ele se tornará um burocrata. Outra questão importante é, como os custos monetários são ausentes, alguém que está sob o controle dos fatores de produção poderia muito bem tirar proveito próprio, com no máximo uma responsabilidade moral sendo empregado a ele. Como ele irá restituir os erros? E aqui nós vemos um incentivo para fraquezas éticas, que é uma consequência da imaterialidade da responsabilidade. Como expliquei no meu vídeo sobre o que é o cálculo econômico e reforcei no começo desse vídeo, a contabilidade de lucros e prejuízos de forma racional somente é possível numa sociedade que se organize livremente. Qualquer significado que se dê ao custo é considerando como o que foi sacrificado, o que precisou abrir de mão ou o que foi entregue. O custo não é algo fingível, é uma manifestação real onde você realmente abre mão de algo em detrimento de outra coisa. Isso é importante porque muitos poderiam tentar simular custos para poder criar um valor entre meio de produção. Como comentei, é você realmente entender que vai abrir mão daquilo. Se você não tem essa compreensão de que você vai realmente abrir mão de algo, você não consegue fazer uma valoração entre o que você está disposto a abrir mão por outra coisa, porque você entende que você realmente não vai abrir mão daquilo. Esse tipo de fenômeno só é possível quando há algum grau de propriedade privada. Nas empresas, os setores possuem contabilidades próprias, que compõem o balanço da empresa. Estou querendo dizer aqui para você que cada setor de uma empresa que opera em um livre mercado é capaz de calcular e comparar os custos decorrentes de seu setor, ao ponto de, através de uma ferramenta contábil, chegar num resultado econômico. Portanto, o sucesso ou a necessidade de uma reorganização de um setor é passível de ser apurado. Por ser uma informação real, cortes de despesas ou
investimentos são decisões genuinamente racionais. Conforme eu já comentei em meu debate com o Paulo Gala, racionalidade não significa gerar necessariamente acerto. Na verdade, Mises deixa claro que é fato que a razão não é infalível e que o homem frequentemente erra ao selecionar e utilizar meios. Razão é a deliberação sensata em empregar meios em busca de atingir fins. Como se pode afirmar que um arranjo socialista é racional, em qualquer sentido que se empregue, se consta com informações nulas que servirão de meio para um fim? Ou seja, são informações irreais, que nem no exemplo praxeológico. Veja, conforme argumentado, os meios de produção são propriedades comunal e surgem por decisões burocráticas, não econômicas. Como não há preço para os meios de produção e fatores de produção, como se pode saber que determinada empresa não está incorrendo em prejuízo? A resposta é: não se pode. Os socialistas só condenam o lucro por não saber as consequências do prejuízo. O prejuízo é desperdício, é sinal de que os meios empregados não geram o fim desejado. Ou se geram, geram através de um custo a mais do que o necessário. Sem o preço real, que nada mais é do que a manifestação dos agentes livres que permutam recursos entre si e não necessariamente pressupõe capitalismo, não há como comparar os custos com as receitas e descobrir se houve ou não prejuízo. Esse vídeo não é um tratado sobre estrutura de capital, porém é preciso ter em mente que essa nulidade informacional começa desde as matérias-primas in natura até etapas anteriores ao bem de consumo final. São várias etapas de produção que estão às cegas, incapazes de saber se estão oferindo ou não prejuízo. É literalmente você tentar fazer uma ultrapassagem numa rua escura com uma curva e você não tem farol e não tem sinalização, não tem nada. É tipo, vai na sorte. Você iria ultrapassar? Veja, eu nem estou falando em ter lucro, pois eu queria evitar estar usando uma óptica capitalista para expor o problema. O que eu estou falando é, mesmo que você queira uma operação onde o lucro é nulo ou o prejuízo é mínimo, você é incapaz de saber, pois não há meio de calcular esse processo. Não é sobre o cálculo ser difícil, como ocorre em economias intervencionistas, é sobre ser impossível, é literalmente impossível. Eu já vi vários comentários que dá vontade de chorar na internet sobre supercomputadores e assim por diante. Na parte 3 desse vídeo eu vou abordar esses comentários mais simples e na parte 4 eu vou elaborar contra-respostas mais bem elaboradas. Perceba, o preço só é possível graças à troca de recursos próprios dos indivíduos. Isso acontece pois ser dono de um recurso e abdicar dele em detrimento de outro recurso gera uma divisibilidade observável entre os recursos. Gera o valor objetivo. Se sou dono de 4 unidades monetárias e abdico elas em detrimento de 2 pães, estou expressando um valor objetivo. Estou verdadeiramente dizendo que 2 pães possuem um custo de 4 unidades monetárias e isso ficará registrado como um histórico nas relações econômicas. Se outros agentes vão usar isso para compor seus cálculos de custo, isso é uma outra coisa, isso é uma outra conversa. Só podemos entender que esse é um custo real pela pessoa ser capaz de abdicar do recurso em detrimento de outro, e isso pressupõe propriedade sobre o recurso. E aí fica a pergunta: como saber se um custo é real numa propriedade comunal dos meios de produção e dos fatores de produção que fazem parte do processo produtivo, se não se pode abdicar deles em detrimento de outros recursos, ou seja, se ele não pode se trocar? Como regressar este custo aos demais custos que antecedem esses bens comunais se os donos deles não empenharam trabalho ou compraram ou tiveram custo para obter eles? E como surgir os custos que antecedem os bens comunais de produção se eles não são passíveis de serem permutados? E uma pergunta também que não quer calar: você já comprou esse livro aqui? Espero que sim, hein? O nome do livro é Só me parece possível recorrermos a qualquer tipo de cálculo caso grupos de empreendimento estabeleçam relações de troca, como se ramos individuais de cada indústria com administração separada fossem criados, ainda que sob uma autoridade econômica central, porém com a capacidade de transferir uns aos outros bens e serviços. Porém, ser capaz de trocar bens e serviços entre indústrias separadas, revelando a preferência de cada gestor, seria, em última instância, a manifestação de algum grau de propriedade privada. Caso as empresas estejam sob o domínio de sindicatos, estaríamos sob um arranjo sindicalista, não socialista. Sem os preços, os fatores de produção podem ser desperdiçados em processos que resultariam em prejuízo caso o cálculo econômico fosse possível. Não há como comparar produções, pois uma outra produção também estará sob as mesmas condições da impossibilidade do cálculo econômico. A saída seria, ainda muito inadequada, comparar com a produção de economias livres, mas seria evidenciar que o socialismo só é possível quando guiado por um sistema capitalista. É tristeza, né? Tristeza, dor e sofrimento. O cálculo econômico é impossível em uma economia socialista pela ausência de preços, que coordenam toda a estrutura de produção. Porém, o preço, numa sociedade livre, é resultado da preferência individual. Sem preços naturais, sem demonstração objetiva de valoração individual. Sem demonstração objetiva de valoração individual, sem demonstração de fins pretendidos. Sem a demonstração de fins genuinamente pretendidos, qual é o sentido de alocar recursos escassos em uma sociedade se esta é uma necessidade que surge face às preferências dos indivíduos? Portanto, se fôssemos criar um mapa verbal do problema do cálculo econômico,
seria o seguinte: sem liberdade para alocar recursos, inclusive permutar, sem expressão objetiva da valoração do recurso. Se não há propriedade privada, que é o único capaz de expressar as valorações individuais, desde bens de ordem mais alta até bens de ordem mais baixa, não há janela de possibilidade de permuta de bens. Sem a permuta de bens, que demonstra a preferência real dos indivíduos, quando há respeito mútuo de propriedade privada, é claro, né? Sem preços. Sem preços não há constituição de mercados e a demonstração de custos. Sem demonstração de custos não há racionalidade econômica devido à impossibilidade de se auferir ao cálculo econômico. Veja, eu preferi demonstrar que o problema do cálculo econômico se dá pela impossibilidade de se manifestar a preferência dos indivíduos em alocar recursos. Portanto, a impossibilidade do cálculo econômico numa sociedade socialista não pode ser superada pelas próprias condições necessárias para o cálculo econômico. Ou seja, realmente não tem como fazer. Você não consegue ter a informação necessária para executar o cálculo econômico porque as condições não são possíveis de serem cumpridas. E se o cálculo econômico, que considera dados objetivos, é impossível, não há racionalidade alguma numa economia socialista. Uma tentativa de responder o problema do cálculo econômico é considerar o trabalho como um valor para a obtenção de recursos. O indivíduo terá uma classificação dado a sua carga horária realmente trabalhada. A obtenção de recursos se dará dado a hora despendida no trabalho. Porém, é desconsiderado a heterogeneidade do trabalho. Os trabalhos se diferenciam qualitativamente, o que gera uma valoração diferente de acordo com as condições de necessidade e disposição dos seus produtos. A impraticidade desta organização econômica acontece por pressupor que uma hora de trabalho mais simples equivale a uma hora de trabalho bem qualificado. E mesmo que alguém possa chegar a dizer, não, mas nós entendemos que um trabalho bem qualificado é a multiplicidade ou é um trabalho simples intensificado, você não consegue fazer um proxy objetivo para avaliar quão bem qualificado é esse trabalho, para você saber qual é esse grau de multiplicidade do trabalho e assim por diante. Portanto, não há como linkar a importância de qualquer tipo de trabalho para a comunidade e distribuição de recursos resultantes, o que leva a uma tabelação do valor do trabalho, que de forma alguma se baseará nas preferências dos indivíduos. Para quem sabe como uma economia se organiza, que é dos bens de primeira ordem até os bens de última ordem, isso faria com que houvesse uma inversão, causando diversos distúrbios que já é bem conhecido. Novamente, alocar recursos escassos de forma a minimizar o desperdício é uma ferramenta para satisfazer os múltiplos fins que os indivíduos têm nessa sociedade. E esses fins sinalizam, através da demonstração de preferências, quais recursos que são demandados. E demandar não é querer, pelo amor de Jesus Cristo. Essa demanda gera múltiplas e complexas relações de troca entre toda a estrutura de produção. Essas relações de troca, conforme eu argumentei no primeiro vídeo dessa série, é o que torna o valor objetivo e cognoscível para os agentes. Essas relações de troca vão desde fatores de produção de matérias-primas até prestação de serviço comumente chamado de trabalho. Só que esta relação de troca só é possível dada a propriedade privada. Como não haverá propriedade privada, ao menos dos meios de produção e fatores de produção, a relação de troca entre trabalhador e empregador também não existirá. Se essa relação de troca não existe, só pode surgir um preço se for arbitrário. E esse preço arbitrário não considera de forma alguma as preferências dos indivíduos e nem os custos de produção. Só que tem uma objeção que pode ser feita. O socialista pode dizer que a mudança no comportamento da necessidade por bens pode afetar o tempo médio de trabalho socialmente necessário, dependendo da favorabilidade dos fatores de produção para o produto final. Então, se uma demanda aumenta, dados os fatores de produção não serem eficientes, o tempo médio de trabalho socialmente necessário iria, portanto, aumentar. Ainda assim, essa objeção é falha. Imaginemos duas mercadorias, A e B, que o tempo de trabalho socialmente necessário para elas sejam de 10 horas cada. A e B exigem tanto trabalho requerido quanto um fator de produção em comum, que é Z. Só que o fator de produção Z exige 1 hora de trabalho para a sua produção. A exige 8 horas de trabalho e mais 2 unidades de Z, ou seja, um total de 10 horas. B exige 9 horas de trabalho e 1 unidade de Z, ou seja, um total também de 10 horas. Em termos de trabalho, há uma equivalência aparente, mas não são quando tratamos em termos de valor. Em termos de valores, A vale mais que B, e essa discrepância é que leva à necessidade do cálculo econômico. Por fim, uma objeção que fica é o seguinte: se considerarmos o cálculo por hora de trabalho como válidos, como é possível colocar trabalhos qualitativamente e quantitativamente sobre um mesmo denominador comum, sem precisar recorrer a valores que consumidores fazem aos produtos gerados pelo trabalho? É possível falarmos de trabalho socialmente necessário, sendo que a necessidade é manifestada por uma demonstração de valor individual em primeira instância? Provar que o cálculo econômico é impossível num arranjo socialista e impreciso num arranjo intervencionista é botar em xeque estes arranjos sociais. Isso acontece pela natureza dos indivíduos em buscar fins e precisar de meios, recursos escassos para obter esses fins. Se eu poderei ser prejudicado por um arranjo político para obter os meus fins, por qual motivo eu iria apoiar esse sistema? A resposta pode estar na igualdade para todos. Porém, os avanços, resultados das cooperações sociais, colocaram os indivíduos em um patamar que não se deseja voltar atrás. Por isso, o socialismo enfrenta o problema de precisar responder à impossibilidade do
do cálculo econômico. Portanto, provar que o cálculo econômico é impossível na comunidade socialista é provar também que o socialismo é impraticável. Bom, espero que vocês tenham gostado e lembre-se, ajudar este canal é muito fácil. Dá like, compartilha, ativa o sininho, compre os livros que tá na descrição, doe, tudo isso ajuda o canal. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!